Que pelo anúncio do Santo Evangelho nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Irmãos e irmãs, há algo nesta noite que não está escrito literalmente em nenhuma das leituras, mas é mais real do que tudo que está. Os evangelhos nos mostram muitos gestos e muitos elementos. O pão, a bacia, a jarra, o manto, a cruz que se aproxima. Mas há um movimento interior de Cristo que não foi descrito com palavras. Talvez nenhuma palavra fosse suficiente. É como se em cada gesto desta noite Jesus fizesse a mesma coisa, silenciosamente. Cada gesto quer dizer a mesma coisa. Ele nos toma e nos coloca dentro do seu próprio coração. Antes mesmo da ceia, antes da encarnação, antes da criação, nós já estávamos ali. No pensamento eterno de Deus, o homem não foi apenas criado, foi querido dentro do Filho. Santo Atanásio ousou dizer: Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, não por natureza, mas por participação. Como isto acontece? Não é por uma ideia, não é por um decreto externo, nós nos divinizamos porque Cristo nos assumiu dentro de si mesmo. A encarnação já realiza isto. Deus não olha o homem de fora, ele o carrega por dentro. E então chegamos à ceia, séculos, milênios depois. Tudo que vemos ganha uma profundidade nova, quase vertiginosa. O pão, este é o meu corpo. Mas o que significa no fundo? Significa vocês estão em mim e eu me dou com vocês dentro. Quando ele parte o pão, não está apenas se entregando, mas nos levando consigo. Santo Agostinho dizia: ele nos deu não uma coisa, mas a si mesmo. Talvez possamos ousar dizer mais ainda: ele nos deu a si mesmo e já nos levava dentro de si. Depois vimos a bacia, Jesus se ajoelha. Mas pensemos todos juntos nisso. Aquele que se inclina não está apenas lavando os nossos pés, está tocando o homem que ele mesmo já carrega dentro do seu coração. São João Crisóstomo contempla: aquele que está sobre os querubins se inclina, porque aquele diante de quem ele se inclina, nós, tu, eu, já estamos misteriosamente dentro dele. Ele não vem nos amar naquela hora, do gesto externo, é isso que quero dizer. Nós já somos amados desde toda a eternidade. O que revela, o que nós chamamos na economia sacramental, né, que é essa revelação no tempo, né, essa expressão catequética, teológica, economia sacramental, né, o desenvolvimento da revelação. Né, eikon é casa, e nomos é norma, então é como se fosse a norma da casa, né, ou o desenvolvimento da revelação. Aquilo que se faz externo, que Deus mostra, já estava dentro dele desde todos os séculos. E como dizemos na oração, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Em cada gesto, Deus então revela que nos ama eternamente. O lava-pés não é só humildade, é coerência de amor. Ele cuida por fora daquele que já assumiu por dentro. O manto, o Evangelho diz, ele depõe o manto. Os padres da igreja veem aqui a glória sendo, por assim dizer, velada. Ele se despoja por fora porque já nos carregou por dentro. Ele pode perder tudo porque não quer perder ninguém. Depois, retoma o manto. Aqui é uma parte, né, da contemplação, uma ideia, uma realidade observada, na verdade, que me veio agora, por isso não pus escrito. Quando o Evangelho estava sendo proclamado, o Evangelho diz assim: quando Jesus sabia quem o ia entregar, já tinha corrigido Pedro, né? Com esse 8 ou 80, me lave todo, depois então não me lave não, né? Enfim.
Jesus, o evangelista, nota e coloca isso. Jesus afirma assim: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Né? É como se existisse um tempo, esse tempo é generoso, mas ele é suficiente. Observe o movimento da kenosis de Cristo. Encarnou-se, viveu entre nós, ensinou, redimiu. Isso tudo significa o manto colocado à parte, sua glória, sua divindade. Né? Sem deixar de ser, mas se esvaziou. Mas uma hora o manto é retomado. A história da salvação tem fim. Né? E o tempo é muito generoso. É muito generoso. É suficiente. Para os 11, parece ser suficiente, né? Para Judas, parece, para ser preciso teologicamente, porque a nossa ideia é que Judas está condenado, não sabemos. Parece que para Judas não foi suficiente. Encarnou-se, Jesus veio, passou 3 anos de convivência, ele viu tudo que todo mundo viu, ouviu tudo que todo mundo viu, percebeu, sentiu o poder de Deus como todo mundo viu. O tempo foi generoso para ele também. Não teve assim, para tu 1 minuto a menos. Não. Para tu também generosidade, para tu também amor, para ti também meu amor. Mas uma hora o Senhor precisa retomar o manto e dar um desfecho na história. Tanto a história coletiva da humanidade, como a nossa história. Uma hora o Senhor deve dizer, já foi. E tu não vais poder dizer que foi injusto. E nada mais poderá ser feito. Então, como nós sabemos que isso não é fala de medo, mas fala de amor, é para a gente dizer assim, Senhor, me dê vergonha, me dê compunção, me dê contrição, converta-me de novo. Eu já pedi 2 milhões de vezes só nesses breves 42 anos, né? Mas 2 milhões de vezes eu vou pedir, converte-me ao teu amor, porque quero ser contado entre aqueles que não desperdiçaram tempo enquanto o Senhor depunha o manto e retomava o manto. Começa a história humana e encerra a história humana. Começa a obra da salvação e conclui a obra da salvação. Mas, fatidicamente, nós podemos ser ou Pedro, João, Mateus, ou, infelizmente, ser Judas. Porque nada está bom, não foi suficiente, não é? Estava de olho apenas na vida material que passa, representado pelo dinheiro do qual Judas roubava e só estava de olho. O dinheiro ali é dinheiro, mas também é representatividade. É apego, né, ao mundo. Enquanto o Senhor ri de nós, não por deboche, mas com pena da nossa, né, lerdeza e moleza, fragilidade e vileza, e diz assim, pobre filho, e não deixa de nos enviar a sua graça. O Senhor vai depor o manto, mas vai colocá-lo novamente, retomando a sua glória, como fará na ressurreição. Depois retoma o manto, atravessa a humilhação, levando consigo aqueles que colocou no próprio coração. Tudo converge para a cruz. Aqui o mistério atinge um ponto quase insuportável de profundidade. Na cruz, Cristo não está sozinho. Ele está cheio de nós e a suporta por causa de nós. Cada dor, cada peso, cada miséria humana, tudo isso não é apenas assumido juridicamente, por assim dizer. É vivido desde dentro. Ele nos colocou no seu coração e leva esse coração até o extremo. Inclusive, os dons que nascem nesta noite são dons extremos. A Eucaristia é um dom extremo. O sacerdócio é um dom extremo também. Porque a Eucaristia é ele, não é uma coisa. Então, por isso fica mais evidente assim, o extremo, né, do dom. Mas se você olha o sacerdócio, também existe um extremo de amor. Porque, da mesma maneira que o corpo de Cristo está na fragilidade de um pão, a gente vê Jesus em persona Cristo na fragilidade de um homem. Mas é muita generosidade de Deus querer servir-se de pão e de carne humana para poder se comunicar com os seres humanos.
anos. Então a Eucaristia é um dom extremo de amor e o sacerdócio é um dom extremo de amor. Feliz de uma família que tem um sacerdócio, deixe-me dizer-lhes, não fique triste, é uma pena que na sua família não tenha um sacerdote. Porque você não pediu, não rezou, se mundanizou, quis que a sua família só tivesse gente para ganhar dinheiro e ter sucesso. Que pena. Que pena que você não se converteu antes. Que pena que você não pediu antes. Que pena que você não amou o sacerdócio antes e não abriu os olhos antes. A sua família não tem um padre. A minha tem. Não porque sou perfeito, mas porque se contempla a audácia de Deus de se fazer presente numa miséria dessa. Mas é Ele. Dá tempo. Ensine os seus netos, ensine os seus filhos a rezar. Senhor, visita a minha casa. Coloca um padre na minha família. Se há tantos e a maioria são santos e se me escandalizo com os poucos pecadores, é porque eu não quero colocar os meus nessa fileira. Nem eu sei formá-los. E é mais fácil criticar a humanidade que peca, comete crime e se fragiliza. Você é um hipócrita. Porque nem a Deus você oferece um filho para o sacerdócio. Talvez nem seja capaz disso. E por isso eu critico o que acontece por aí. Você é um hipócrita. Então, amar o sacerdócio. Amar o sacerdócio. Sem ele, a salvação não corre nas estradas desse mundo. Como dizia João Paulo II, expressão feliz e bonita. A salvação corre nas estradas desse mundo pelos pés dos homens que chamamos padre. A salvação corre nas estradas e nas ruas. Ame os sacerdotes. Reze, deixe de ser mole e peça a Deus, na linhagem da sua família, um só não, vários sacerdotes. Vários sacerdotes. Cheio de nós o Senhor está na última ceia e na cruz. Irmãos, é aqui que a noite se torna ainda mais séria. Estar no coração de Jesus não significa automaticamente permanecer nele. Naquela mesma ceia, um presente fisicamente, Judas, e outro, após alguns anos, Paulo apóstolo. Paulo apóstolo dirá anos depois, a graça de Deus em mim não foi estéril. Como quem diz assim, eu fui colocado dentro desse mistério e eu não resisti e me entreguei. Ele deixou que aquilo que Cristo fez nele, por dentro, se tornasse vida, resposta e fruto. Mas havia também Judas. E aqui está algo tremendo de se pensar. Judas também estava naquele coração de Jesus. Foi carregado, foi amado, foi incluído naquele movimento de graça e de entrega. E, no entanto, Judas não permanece, ele sai. Sai não apenas da sala, sai de algum modo da comunhão interior com Jesus. Os padres, como Orígenes, sugerem que isso não acontece de repente. É um fechamento progressivo. É alguém que está dentro, mas não quer permanecer. Muitos exegetas diziam mesmo que Judas vivia decepcionado com Jesus, tinha inveja e um misto até de raiva, porque ele queria outro tipo de Messias. Ele queria outro Messias, ele queria do jeito dele. Ele queria um projeto de Deus dele. Um Deus que ama, não quero. Quero um Deus violento. Um Deus que tem misericórdia, não. Então Judas foi se decepcionando com Jesus por culpa dele. Porque queria encaixar Deus, enquadrá-lo no esquema dele. Talvez nem seja bom dizer tudo numa noite só, porque a gente fica em crise meses, porque percebe que de vez em quando faz o mesmo. Faz o mesmo. Sempre com dedos apontados para Judas, esquecendo que aqui e acolá fazemos semelhante. Enquadrar Deus, esquematizar Deus. Então, alguém que está dentro não quer permanecer. A pergunta muda completamente de nível. Não é mais apenas o que Cristo fez por nós, mas eu permaneço no coração de Jesus ou me retiro dele? Santo Agostinho dá a chave. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Cristo nos colocou dentro de si mesmo, mas não nos mantém ali à força. O amor não violenta, o amor sustenta e espera. E então tudo se unifica de forma impressionante. A encarnação, Deus nos assume dentro de si. A Eucaristia, Deus se dá conosco dentro. O lava-pés, Deus cuida por fora daquele que já carrega desde toda a eternidade dentro. E a cruz, porque Deus leva até o extremo aqueles que colocou no seu coração.
Portanto, tudo, todo símbolo e todo gesto é praticamente um só. Deus quer nos introduzir definitivamente, encerrar-nos dentro de sua própria vida. Vai aparecer uma imagem na liturgia de amanhã. O soldado fere o lado de Jesus. Abre, pronto. Abriu para dizer assim, eu quero encerrar você aqui dentro. Me ajude e não dificulte. Eu quero encerrar a sua vida aqui do meu lado aberto. Nesta noite, irmãos, talvez a imagem mais verdadeira não seja a mesa, a bacia, a cruz sim, mas esta como um instrumento de Cristo abrindo o seu coração e nos colocando lá dentro. Então, no silêncio da alma, resta apenas uma pergunta: eu fico ou eu saio? Eu permito que a graça frutifique, me modifique, ou a deixo estéril? Eu me deixo levar até a cruz com ele, ou recuo diante da entrega? Porque no fim haverá apenas duas verdades possíveis. Ou diremos com São Paulo, a tua graça em mim não foi estéril, ou carregaremos o silêncio de Judas que esteve dentro, mas não permaneceu. Ao nos aproximarmos do altar, possamos agradecer tanto ao Senhor por seu amor e possamos fazer uma escolha silenciosa, mas decisiva. Permanecer com Jesus. Permanecer com Jesus na quinta, permanecer com Jesus nas sextas da vida e permanecer com Jesus, e aí sim, hein, todo mundo quer o sábado da glória. Mas para poder ficar no sábado da glória, tem que ficar com Jesus na quinta, tem que se abaixar com ele, tem que ir para a cruz com ele, aí sim lograr a vitória definitiva. Permanecer com Jesus e deixar que tudo que ele realizará nesta noite, se torne vida em nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.